Salve, salve minha galerinha ninja e você que visita o meu canal, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo hoje para Matemática Ninja uma aula sobre volume de sólidos geométricos, trabalhando nela os cilindros. Vamos lá para o conteúdo? Bom, primeiramente a gente vai definir matematicamente o que vem a ser volume, né? A palavra volume tem várias definições, mas para matemática, volume é exatamente o que? É o espaço ocupado por um corpo, tá? Todo sólido geométrico possui volume e ocupa espaço, diferentemente das figuras planas, né, galera? Que só ocupam uma superfície e só possui uma área, tá? Vamos lá, a unidade padrão de volume é o metro cúbico, tá? E sua relação com as unidades de medida de capacidade é, lembrando aqui, né, que as medidas de capacidade são aquelas utilizadas para medir líquidos, quantidade de líquido, tá? Mas vamos a essas relações aqui, ó. Um metro cúbico em relação à medida de capacidade equivale a quantos litros? A 1000 litros. Então, se você tem um sólido geométrico cujas medidas estão dadas em metros, quando você calcula o seu volume em metro cúbico, você vai multiplicar por 1000 para calcular a capacidade dele, beleza? Bom, essa unidade padrão, né, unidade do metro cúbico, a gente usa para aferir volumes muito grandes, tá? E o centímetro cúbico, né, que equivale a 1 mililitro, a gente utiliza para medir volumes muito pequenos, né, o famoso ml, beleza? Bom, e uma relação entre medida de volume pequeno e medida de capacidade grande é essa aqui, ó. 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro, tá? E a famosa relação de 1 para 1 que a gente tem entre as medidas de volume e de capacidade é a de que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, é o que a gente chama de 1 para 1, tá? Calculou em decímetro cúbico, você não precisa multiplicar nem dividir por ninguém. Bom, a fórmula geral para o cálculo do volume de um sólido qualquer é essa daqui, pessoal. Volume é igual a AB vezes H. Mas quem é AB e quem é H? AB a gente chama de área da base do sólido e H é a sua altura, tá? Então, para calcular o volume de um sólido qualquer, você só precisa calcular a área da base e depois multiplicar pela altura desse sólido, tá? A gente vai começar a trabalhar com os cilindros, porque os cilindros, né, são figuras que possuem duas bases, mas todas as bases de todos os cilindros serão círculos, tá? E aí a gente já guarda essa informação. A área da base de um cilindro é a área de um círculo. Então, você vai ter que calcular a área de um círculo quando for calcular o volume de um cilindro. Lembrando a fórmula da área de um círculo, né? Que é π, que multiplica r ao quadrado. Então, como é que vai ficar a fórmula final para o cálculo do volume de um cilindro? O volume de um cilindro vai ser igual ao valor de π multiplicado pelo raio desse cilindro, da base desse cilindro ao quadrado, multiplicado pela sua altura. Lembrando, né, que o π vezes r ao quadrado está correspondendo aqui à área da base. Beleza? Vamos ver aqui algumas aplicações. Então, vamos lá para o primeiro problema. Um cilindro circular reto tem uma altura de 10 centímetros e o raio da base mede 2 centímetros. Calcule o volume desse cilindro, beleza? Bom, então vamos lá pegar os dados que o problema trouxe para a gente. Ele deu que a altura é 10 centímetros, depois ele deu que o raio da base mede 2 centímetros e quer que a gente calcule o volume. O valor de π, galera, que a gente vai usar aqui, padronizadamente, a gente vai trabalhar com 3,14. Se o problema quiser que você trabalhe com outro valor mais arredondado, ele vai mencionar isso no texto do enunciado do problema, tá? Se não o fizer, você vai colocar sempre 3,14. Então, vamos fazer isso aqui, ó. π é igual a 3,14. Então, vamos lá. A fórmula está aqui, a gente vai apenas fazer as substituições. Então, o volume vai ser π 3,14 multiplicado pelo raio elevado ao quadrado. Quem é o raio? 2. Então, 2 ao quadrado multiplicado pela altura, que é 10. Então, vamos fazer essas contas aqui. Primeiramente, a nossa potência aqui. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Então, vamos ficar aqui com 3,14 vezes 4, que é o resultado da potência, vezes 10. Multiplicando 3,14 por 4, galera, vocês podem estar fazendo essa continha aí, vocês vão achar 12,56. E agora, basta a gente multiplicar por 10. Multiplicar por 10 é deslocar a vírgula do número uma casa para a direita. Fazendo esse deslocamento, a vírgula vai ficar entre o 5 e o 6. Então, o volume deste cilindro em centímetros cúbicos. Por que a gente vai dar em centímetros cúbicos, pessoal? Porque as dimensões dele foram dadas em centímetros, tá? Então, o volume desse cilindro é 125,6 centímetros cúbicos. Vamos para o segundo problema aqui.
Uma lata de uma determinada bebida tem 6 centímetros de diâmetro e sua altura é de 12,5 centímetros. Qual a quantidade de bebida que cabe nessa lata? Bom, quando ele fala de diâmetro, automaticamente ele está se referindo à base, tá? Então vamos lá. A gente sabe que para calcular o volume a gente não usa o diâmetro, a gente usa o raio. Então fiquem atentos aí, tá? Ele diz que a altura é 12,5 centímetros e diz que o diâmetro é 6. Mas como na fórmula a gente vai usar o raio, então a gente tem que lembrar, né? O diâmetro é o dobro do raio. Sendo assim, o raio vai ser metade do diâmetro. Então se o diâmetro é 6 centímetros, o raio vai ser igual a 3. E o famoso π que a gente vai continuar usando aqui como 3,14. Então vamos lá calcular o nosso volume. Ó. Π 3,14 multiplicado por 3 ao quadrado, porque o raio é 3. Tudo isso multiplicado pela altura de 12,5. Então vamos lá, primeiramente a potência 3 elevado ao quadrado dá 9. Então ficamos com o volume 3,14 vezes 9 vezes 12,5. Multiplicando 3,14 por 9, vocês vão obter 28,26. E na finalização aqui, multiplicando 28,26 por 12,5, a gente vai encontrar aqui um volume de 353,25 centímetros. A gente viu que existe uma relação direta entre centímetros cúbicos e mililitros, né? Então, quando você tiver calculado um volume em centímetros cúbicos, você já vai ter esse volume, essa capacidade, aliás, dada em mililitros. Então, a gente já pode dizer que nessa latinha aí cabem 353,25 mililitros de bebida. Beleza? Vamos para um terceiro probleminha aqui. Ó. Um reservatório em formato cilíndrico possui raio igual a 4 metros e sua altura é de 8 metros. Qual é o volume desse reservatório? Aí ele já confirma aqui. Eu considere o π igual a 3,14. Ele falou raio, galera, sem especificar que é da base. Mas é óbvio que ele está se referindo à base, né? Algumas coisas às vezes não são citadas nos enunciados, mas não tem como você entender de uma forma diferente, beleza? Então vamos lá para os dados. Ó. Ele diz que a altura é quanto? 8 metros. Ele diz que o raio da base é 4 metros. E o π, o nosso famoso π, 3,14. Então vamos lá calcular o volume. O volume vai ser π 3,14 vezes 4 ao quadrado, porque o raio é 4, multiplicado pela altura de 8. 4 ao quadrado dá 16. Então ficamos com 3,14 vezes 16 vezes 8. 3,14 vezes 16, fazendo a conta aí, você vai encontrar 50,24, que multiplicado por 8 dá um total aqui de 401,92 metros cúbicos. E aí a gente vai fazer aquela multiplicação por 1000, né? Quando você encontrar o volume dado em metros cúbicos, para saber a capacidade em litros, basta você multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000 é deslocar 3 casas para a direita. Fazendo isso, a gente deslocou as duas casas referentes ao 9 e ao 2, e aí faltou mais uma que a gente completou com 0. Nesse caso, pessoal, o problema não está pedindo a capacidade, tá? Eu que calculei para a gente treinar um pouco mais essa relação entre volume e capacidade, beleza? Vamos lá para o último problema da nossa aula. Um cilindro possui volume igual a 7.850 centímetros cúbicos e seu diâmetro é igual a 10 centímetros. Qual é a medida da altura desse cilindro? Então vamos lá. Nesse agora, galera, a gente não vai calcular o volume. Ele deu o volume para a gente e está pedindo para a gente calcular a altura do cilindro. Então vamos lá. O volume é 7.850 centímetros cúbicos, né? E o diâmetro é 10 centímetros. Lembrando que a gente não vai trabalhar com diâmetro, a gente vai trabalhar com raio. Se o diâmetro é 10 e o raio é metade, então o raio é 5 centímetros. O π continua sendo 3,14. Então vamos lá. Trazendo a fórmula para cá, mas sem escrever ela, né? Já substituindo os valores que a gente tem, a gente vai ficar aqui, galera. Ó, o volume 7.850, tá? Igual a quem? Igual a π, que multiplica o raio ao quadrado, que multiplica a altura. Só que aqui, ó, o π, 3,14, o raio a gente encontrou que é 5, e a altura é o que ele vai querer. Então vamos com calma aqui, ó. Vamos calcular primeiro a nossa potência. 5 ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25. Então 7.850 é igual a 3,14 vezes 25 vezes H. Aí agora a gente vai multiplicar 3,14 por 25. Fazendo essas contas aí, vocês vão encontrar 78,5.
Agora o 78,5 está multiplicando pelo H. Então ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então ficamos com 7.850 dividido por 78,5 como sendo a altura do nosso cilindro aqui. Então vamos pensar aqui um pouquinho, pessoal, essa divisão. Se aqui em cima está decimal e eu quero transformar ele num número inteiro, então eu vou deslocar a vírgula uma casa para a direita. Para não alterar a fração, deslocar essa vírgula uma casa para a direita embaixo significa acrescentar um zero em cima. Então é como se a gente estivesse dividindo aqui 78.500 por 785. Então 78.500 termina em dois zeros. E aqui o 785 não tem zero algum. É como se a gente estivesse cortando o 785 com 785, sobrando dois zeros aqui, significa que isso aqui deu igual a 100. Então, a altura do nosso cilindro é 100 centímetros. E a gente sabe, né, que 100 centímetros corresponde exatamente a quanto? A 1 metro. Bom, dessa vez vocês não vão passar batido não, tá? Eu estou trazendo um desafio aí para você pensar um pouco, resolver. Deixa aí nos comentários as suas impressões sobre a questão. Se conseguir fazer, põe o resultado aí, comenta, curte e compartilha o vídeo aí. Beleza, galera?